O Mercosul vive uma situação delicada. A presidência do bloco, que reúne Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela, é rotativa. Muda a cada 6 meses por ordem alfabética por países. Em julho, terminou o mandato do Uruguai e seria a vez da Venezuela assumir. Mas só o Uruguai concorda com a Venezuela na presidência do Mercosul. O Brasil, liderado pelo chanceler tucano José Serra, e a Argentina, do conservador Maurício Macri, alegam que a Venezuela de Nicolás Maduro não cumpriu alguns pré-requisitos. O Paraguai alega que o país não é totalmente democrático. O que será que está por trás dessa polêmica? Para ajudar a gente a entender melhor essa questão, nós convidamos o Igor Fuser, que é jornalista e professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC. Boa noite, Fuser, seja bem-vindo. Boa noite. Professor, o chanceler José Serra, ele divulgou uma carta dizendo que o governo brasileiro considera vaga a presidência do Mercosul. Existem argumentos ideológicos nessa afirmação do chanceler interino? Olha, o que está acontecendo no Mercosul é inacreditável, é chocante. Como é que o Brasil, juntamente com outros países, se considera no direito de descumprir as regras do bloco? A regra do Mercosul é muito clara. O mandato de cada país na presidência do bloco dura 6 meses e, ao final desses 6 meses, entra o próximo país na ordem alfabética. É uma presidência rotativa. Atualmente, até uma semana atrás, a presidência estava com o Uruguai, letra U, o próximo, a letra V, de Venezuela. Então, essa mudança é automática. Não depende de uma decisão dos países membros do grupo. Isso é uma regra que é cumprida há 25 anos, quando o Mercosul foi criado. Pela primeira vez, essa regra está sendo descumprida. Agora, como que pode, de repente, você diz, não gostei dessa regra, não quero mais, não brinco mais, não reconheço o país que, pela regra, vai exercer a presidência pelos próximos 6 meses. Então, é surreal, é inacreditável o que está acontecendo. E o que existe de argumentos políticos para o Brasil tomar essa decisão, para o Brasil se pronunciar dessa forma? Olha, existe um pretexto. Do mesmo modo que a presidenta Dilma Rousseff está sendo afastada do governo por um pretexto, porque essa história de pedaladas fiscais já está totalmente comprovado, a própria comissão de peritos do Senado comprovou que não houve nenhuma irregularidade, então é um mero pretexto. Se não fosse esse, seria um outro qualquer. Do mesmo modo, então, o Brasil, junto com outros 2 governos de direita da América do Sul, busca um pretexto para prejudicar a Venezuela. No fundo disso, tem uma tentativa de interferência na política interna da Venezuela. Isso que está por trás. Toda essa história de que a Venezuela não estaria cumprindo seus compromissos no Mercosul, ou que não seria democrática, enfim, tudo isso é pataquada. Na verdade, o que eles querem fazer? Querem prejudicar o governo da Venezuela, que é um governo de esquerda, um governo democrático, legítimo, criar uma situação vexatória para esse governo para favorecer a direita dentro da Venezuela. Então, é muito engraçado, porque esses mesmos que pouco tempo atrás diziam que a política externa brasileira era ideológica, que não era regida por interesses de Estado, hoje jogam no lixo o interesse do Estado do Brasil em função de uma questão totalmente partidária, que é ajudar os partidos que são iguais aos partidos deles aqui, lá na Venezuela. E com isso, eles descumprem a Constituição brasileira. Isso é gravíssimo o que está acontecendo. Sim. Porque o que diz a Constituição brasileira? Que uma prioridade sagrada da política externa do Brasil é a integração regional. E o principal instrumento de integração regional é o Mercosul. Então, eles estão jogando no lixo o Mercosul em função de um interesse mesquinho, pequeno, partidário. Por parte do Paraguai, existe um ressentimento, já que a Venezuela só foi aceita no bloco no período em que o Paraguai estava afastado por conta do golpe que tirou o presidente Fernando Lugo do poder? Olha, na superfície é isso que se vê.
Não é? Então, um governo de direita no Paraguai que apoiou um golpe de Estado em 2011, quando foi derrubado o presidente Fernando Lugo, de uma forma similar ao que está acontecendo aqui no Brasil, com a derrubada, o golpe contra a presidenta Dilma. Né? E naquele momento, a Venezuela pôde entrar no Mercosul porque o Paraguai estava suspenso por não estar cumprindo a cláusula democrática. Né? Então, a gente pode imaginar algo como, assim, do tipo ressentimento. Porém, em relações internacionais não existe ressentimento. Ressentimento é uma coisa da pessoa, do indivíduo. Os países não têm ressentimento, os países se regem por interesses. Na verdade, o que tem é o seguinte: o Paraguai tem um governo de direita, de extrema direita, eu diria, que está aliado com as forças golpistas, ultradireitistas dentro da Venezuela para derrubar o governo, e eles acham, junto com o Zé Serra e junto com o governo direitista da Argentina, que prejudicando a Venezuela, impedindo a Venezuela de exercer o seu direito, né, de ocupar a presidência do Mercosul pelos próximos 6 meses, que isso vai ajudar ali os direitistas da Venezuela. Sim. Então, é uma politicagem muito rasteira, sacrificando a integração regional, sacrificando interesses muito maiores, que são interesses dos países, dos povos, que só têm a ganhar com a integração regional. É um verdadeiro crime o que está sendo feito pelo governo brasileiro em cumplicidade, a palavra essa é cumplicidade, com os governos da Argentina e do Paraguai. Eu queria que você explicasse um pouco para a gente a situação na Venezuela. Você concorda com essa avaliação de Nicolás Maduro, de que o Legislativo está preparando um golpe parlamentar para tirá-lo do poder, já que ele tem apoio tanto das Forças Armadas como do Supremo Tribunal de Justiça? Olha, o que é preciso a gente ter claro, em primeiro lugar, é o seguinte: a situação política institucional da Venezuela é totalmente normal. A Constituição está sendo cumprida, o Congresso cumpre o seu papel, o Executivo cumpre o seu papel, o Judiciário cumpre o seu papel e eles estão em conflito. É uma situação de conflito intenso naquele país. Agora, é um conflito que está acontecendo dentro das regras da Constituição. Né? A oposição está organizando, coletando assinaturas para um referendo, né, para revogação, se eles conseguirem o que eles querem, a revogação do mandato do presidente Maduro através de uma consulta popular. Né? Existem regras para isso, tudo isso faz parte das regras do jogo, do funcionamento do país de acordo com a sua Constituição. Né? Agora, dentro disso, dentro da própria oposição venezuelana, existem aqueles que querem virar a mesa, que não querem esperar pelo resultado do referendo, porque talvez eles não consigam preencher as exigências legais para o referendo, ou talvez não ganhem esse referendo. Esse referendo tem uma série de regras. De instituições, né? Então tem gente ali já impaciente, querendo virar a mesa, né, e partir para o golpe. Né? É muito difícil avaliar essas denúncias, essas suspeitas de conspiração. Sim. Agora, na Venezuela já houve um golpe de Estado quando o presidente Hugo Chávez, estava no poder, né, ele foi derrubado, chegou a ser preso, né, mas as Forças Armadas, a maioria das Forças Armadas e o povo na rua conseguiram reverter esse golpe. Sim. Isso já faz muito tempo, mas nada indica que esses golpistas tenham mudado ali as suas inclinações. Vamos esperar os próximos passos, então. Vamos torcer para que isso não aconteça e que a democracia vença, né? Sim, sempre. Obrigada, professor. De nada, é um prazer estar aqui. O prazer é sempre nosso.